Você já parou para pensar que as palavras que saem da sua boca têm o poder de influenciar o seu destino? E se eu te dissesse que algumas das frases que você fala diariamente, sem nem perceber, podem estar atraindo coisas negativas para a sua vida? Pois é, o que vou te contar pode mudar completamente a forma como você vê o poder das palavras. Ao continuar repetindo certas expressões negativas, você pode estar, sem querer, sabotando seus sonhos e impedindo as bênçãos que Deus tem para você. Mas, calma. Assista o vídeo até o final, irá abrir sua mente e você terá uma vida mais plena e cheia de realizações. Desde a antiguidade, o poder das palavras é respeitado e valorizado em diversas culturas e tradições. Na Bíblia, por exemplo, existem várias passagens que falam sobre a importância do que declaramos com a nossa boca. Em Provérbios 18:21, lemos que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso quer dizer que nossas palavras têm o poder tanto de edificar quanto de destruir, de abençoar ou de amaldiçoar. Imagine um jovem que, em momentos de frustração, diz para si mesmo: "Eu sou um fracasso." No começo, pode até parecer apenas uma expressão passageira de desânimo, mas, ao repetir essa frase, ela se transforma em uma crença limitante. Com o tempo, ele começa a agir como se fosse, de fato, um fracasso, evitando desafios, perdendo oportunidades e até sabotando o próprio sucesso. Suas palavras acabam se tornando uma profecia autorrealizável. Por outro lado, ao falar palavras positivas e alinhadas com as promessas de Deus, estamos plantando sementes de bênçãos. É como regar um jardim com água limpa e nutritiva. Essas palavras de vida florescem em nós, atraindo as bênçãos que Deus preparou. Por isso, cada palavra que sai da nossa boca é como uma semente plantada no nosso futuro. Vamos aprender juntos a cultivar um jardim de bênçãos com o poder das nossas palavras. Nunca diga: "Eu não tenho valor, ninguém se importa comigo." Essa é uma das frases mais destrutivas que podemos dizer. Ela vai contra tudo o que Deus afirma sobre nós. Quando dizemos que não temos valor, estamos negando o amor e o cuidado que Deus colocou ao nos criar. Na Bíblia, no Salmo 139:14, está escrito: "Eu te louvo porque fui feito de modo terrível e maravilhoso." Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Ele nos conhece profundamente e nos ama de forma incondicional. Então, quando declaramos que não temos valor, é como se disséssemos que Deus cometeu um erro ao nos criar. Imagine como um pai ou uma mãe se sentiriam ao ouvir o filho dizer que não vale nada. O coração deles ficaria despedaçado, certo? Da mesma forma, o coração de Deus se entristece ao nos ouvir dizer isso. Além disso, acreditar que ninguém se importa conosco é uma mentira que o inimigo tenta nos fazer acreditar. Mesmo nos momentos de maior solidão, Deus está ao nosso lado. Ele nos promete em Hebreus 13:5: "E nunca te deixarei, jamais te desampararei." Quando nos sentimos sozinhos ou sem valor, em vez de repetir essas frases negativas, podemos declarar as verdades de Deus: "Eu sou precioso aos olhos de Deus. Ele me ama e cuida de mim. Sou a obra-prima de suas mãos e fui criado para um propósito especial." Ao trocarmos mentiras por verdades bíblicas, começamos a enxergar nosso valor como Deus vê. Isso nos fortalece e nos dá a confiança necessária para cumprir o propósito dele em nossas vidas. Quantas vezes nos pegamos pensando ou até dizendo que Deus não escuta as nossas orações? É fácil cair nessa armadilha, especialmente em tempos difíceis, quando parece que nossas súplicas não encontram resposta. No entanto, essa frase é perigosa e pode minar a nossa fé, afastando-nos de Deus. A Bíblia nos garante repetidamente que Deus ouve as orações dos seus filhos. Em 1 João 5,14, está escrito: "Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, em se pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve." O problema, muitas vezes, não é que Deus não esteja ouvindo, mas que não entendemos o modo como Ele responde. Esperamos uma resposta imediata e visível, mas Deus trabalha nos bastidores, de formas que nem sempre conseguimos ver. Além disso, na sua infinita sabedoria, Deus às vezes responde não ou espere aos nossos pedidos. Isso não quer dizer que Ele não esteja ouvindo, mas que tem um plano maior e melhor para nós. Em vez de dizer que Deus não ouve nossas orações, podemos declarar: "Eu sei que Deus ouve minhas orações. Confio na sua sabedoria e no seu tempo perfeito. Ele está agindo a meu favor, mesmo que eu não consiga perceber."
Essa nova perspectiva ajuda a fortalecer a nossa fé, mesmo em momentos de adversidade, sabendo que Deus está sempre atento às nossas necessidades. Diante de um problema que parece impossível de resolver, é fácil pensar que não há saída. Mas ao dizer isso, estamos limitando o poder de Deus e fechando as portas para os milagres que Ele deseja realizar. A Bíblia está repleta de histórias em que Deus transformou o impossível. Lembre-se de Moisés diante do Mar Vermelho ou de Daniel na cova dos leões. Em ambos os casos, parecia não haver solução, mas Deus interveio de forma surpreendente. Jesus nos diz em Marcos 10:27, para o homem é impossível, mas não para Deus, todas as coisas são possíveis para Deus. Quando declaramos que um problema não tem solução, estamos basicamente colocando limites no poder divino. Em vez disso, podemos dizer, com Deus, tudo é possível. Eu confio que Ele tem uma solução para este problema, mesmo que eu não a veja agora. Essa mudança de pensamento nos mantém abertos aos milagres de Deus e nos ajuda a enfrentar os desafios com esperança. Quando estamos enfrentando situações difíceis, primeiro precisamos reconhecer que nossa visão é limitada. Muitas vezes, conseguimos enxergar apenas o problema imediato, enquanto Deus vê todo o quadro. Ele conhece o fim desde o começo, a Isaías 46:10. Podemos buscar inspiração nas Escrituras, onde Deus resolve situações aparentemente impossíveis. Pense em como Ele libertou os israelitas do Egito, deu um filho a Abraão e Sara em sua velhice ou ressuscitou Lázaro dos mortos. Essas histórias nos mostram que nada é impossível para Deus. Além disso, é importante lembrar que, às vezes, a solução de Deus é diferente do que esperamos. Ele pode mudar a situação ou nos fortalecer para que possamos enfrentá-la. Paulo, por exemplo, pediu a Deus 3 vezes para remover seu espinho na carne, mas Deus respondeu que sua graça era suficiente, a 2 Coríntios 12:7-9. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para Deus mostrar seu poder e glória. Ao atravessarmos esses momentos com fé, damos espaço para que Ele opere milagres em nossa vida. Pode parecer uma forma forte de expressar um compromisso, mas essa frase vai contra os ensinamentos de Jesus. Em Mateus 5:34-37, Jesus nos orienta a não fazer juramentos, mas a simplesmente dizer sim ou não. Quando juramos por Deus, colocamos seu nome em risco caso não consigamos cumprir nossa promessa. Isso é uma forma de desrespeitar o nome de Deus, o que é proibido nos 10 mandamentos. Além disso, fazer esse tipo de juramento vem, muitas vezes, de um lugar de orgulho, como se pudéssemos, por nossa própria força, garantir que nunca mais cometeremos um erro. Em vez disso, podemos dizer, com a ajuda de Deus, vou me esforçar para não fazer isso novamente. Essa frase reconhece nossa dependência de Deus e nos mantém humildes, lembrando que é pela graça dele que podemos superar nossas fraquezas. Primeiro, porque pode demonstrar falta de integridade. Se precisamos jurar para sermos acreditados, isso sugere que nossa palavra comum não é confiável. Como seguidores de Cristo, devemos ser conhecidos pela nossa honestidade e transparência em todas as situações. Segundo, ao jurar por Deus, estamos assumindo um controle sobre o futuro que, na verdade, não temos. Tiago 4:13-15 nos ensina a reconhecer que não sabemos o que acontecerá amanhã e que devemos dizer, se o Senhor quiser, ao fazer planos. Além disso, jurar pelo nome de Deus banaliza seu santo nome. O terceiro mandamento nos orienta a não usar o nome do Senhor de forma irreverente. Essas atitudes e palavras são pequenos passos que nos aproximam de uma vida mais alinhada com o propósito divino e abrem portas para vivermos uma realidade mais positiva e próspera. Expressar um compromisso de mudança é mais do que apenas uma declaração, é um passo consciente em direção à transformação. Podemos começar reconhecendo nossa dependência de Deus, como em reconheço que estava errado e, com a ajuda de Deus, comprometo-me a mudar este comportamento. A verdadeira mudança não vem da nossa própria força de vontade, mas de um coração transformado pelo Espírito Santo. Não precisamos confiar em nossas forças, mas sim buscar a intervenção de Deus para renovar nosso coração e atitudes. Sua graça nos sustenta quando falhamos. Não precisamos fazer juramentos dramáticos, basta nos voltar para Deus em arrependimento, confiando em sua misericórdia e poder para nos transformar e nos guiar.
A vida espiritual é cheia de desertos, períodos de provação, dúvida ou distância de Deus. Nesses momentos, é fácil sentir que a situação nunca irá mudar. No entanto, declarar que o deserto nunca vai acabar é negar as promessas de Deus. A Bíblia assegura que Deus está conosco até nos vales mais sombrios, ao Salmo 23, e que Ele faz novas todas as coisas, Apocalipse 21:5. O povo de Israel esteve no deserto por 40 anos, mas chegou à terra prometida. José passou anos na prisão, mas Deus o elevou a uma posição de honra. Esses exemplos mostram que até mesmo os períodos de dificuldade têm um propósito e um fim. Em vez de afirmar que o deserto é eterno, podemos dizer: este é apenas um tempo de crescimento. Deus está comigo neste deserto e me levará à terra prometida no momento certo. Essa perspectiva nos ajuda a ver propósito nas provações e a manter a esperança, mesmo nas dificuldades. Em momentos de dificuldades e quando parece que a solução está distante, é importante lembrar que o deserto não é um lugar de abandono, mas de preparação. Deus usou o deserto para formar muitos dos seus servos. Moisés, por exemplo, passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo de Israel. Jesus também foi conduzido ao deserto pelo Espírito antes de iniciar seu ministério. Durante esses períodos, Deus nos ensina lições valiosas, e muitas vezes é nos momentos de desafio que crescemos em fé e caráter. Deuteronômio 8:2 fala sobre como Deus usou o deserto para humilhar, testar e conhecer o que há nos nossos corações. Além disso, é crucial manter a comunhão com Deus durante esses tempos difíceis. Quando sentimos que estamos distantes de Deus, a tendência é nos afastarmos ainda mais. Porém, é exatamente nesses momentos que precisamos nos aproximar dele, orando, lendo sua palavra e buscando sua presença, mesmo quando não sentimos nada. O deserto não dura para sempre, e Deus sempre está fazendo algo novo em nossa vida. A Isaías 43:19. Fique atento aos sinais de renovação que ele está trazendo. Nos momentos em que enfrentamos dificuldades repetidas ou fracassos, a tentação de desistir pode ser forte. Porém, desistir é abrir mão das bênçãos que Deus tem para nós. A Bíblia está repleta de histórias de perseverança. Pense em Abraão, que aguardou 25 anos pela promessa de um filho, ou em Paulo, que enfrentou muitos desafios, mas seguiu firme em sua missão. Em Gálatas 6:9, somos incentivados a não desanimar e não nos cansemos de fazer o bem, pois, no tempo certo, colheremos, se não desistirmos. Desistir pode parecer fácil, mas raramente é a melhor escolha. Deus usa nossos maiores desafios para forjar um caráter mais forte e uma fé mais profunda. Em vez de ceder à tentação de desistir, podemos afirmar: com a força de Deus, vou perseverar. Sei que a colheita virá se eu não desanimar. Essa atitude de perseverança nos ajuda a manter nossa jornada alinhada com o plano de Deus. Quando tudo parece estar contra nós, é essencial lembrar que o sucesso raramente é instantâneo. A maioria das grandes conquistas ocorre após tentativas e fracassos. Thomas Edison, por exemplo, disse: eu não falhei, apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Cada fracasso é uma oportunidade de aprendizado que nos aproxima mais do sucesso. A Bíblia está cheia de exemplos de perseverança, e Noé, que trabalhou por 120 anos na arca, Jó, que perdeu tudo mas manteve sua integridade, e Jesus, que perseverou até a cruz, sabendo que a vitória viria após o sofrimento. Para perseverar, é fundamental ter clareza sobre o porquê de nossas lutas. Paulo nos mostra que ele perseverou por causa dos eleitos, a 2 Timóteo 2:10. Pergunte-se: qual é o seu porquê? Por que é importante não desistir? Lembre-se de que não estamos sozinhos. Deus promete estar conosco em todas as situações, a Mateus 28:20. Podemos buscar apoio em amigos, mentores e nossa comunidade de fé. Às vezes, precisamos que os outros nos encorajem quando nossa própria força parece falhar. Além disso, pratique o autoencorajamento. Nos Salmos, Davi frequentemente falava consigo mesmo, lembrando sua alma de confiar em Deus. Ó Salmo 42:5. Em momentos difíceis, fale palavras de fé e encorajamento a si mesmo. Perseverar pode ser desafiador, mas a recompensa é grande. Como Tiago 1:12 nos ensina: bem-aventurado o homem que persevera na provação, pois, depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Não desista, sua vitória pode estar mais próxima do que você imagina. É fácil cair na armadilha da comparação e sentir que não temos o suficiente, mas quando dizemos não tenho nada, estamos negando todas as bênçãos que Deus já nos deu. A verdade é que todos nós temos algo pelo qual devemos ser gratos.
Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, temos vida, ar para respirar e um Deus que nos ama incondicionalmente. Jesus nos ensina em Mateus 6:25-34 a não nos preocuparmos com as necessidades materiais, pois Deus cuida até das aves do céu e das flores do campo. Quanto mais cuidará Ele de nós, seus filhos amados. Em vez de dizer que não temos nada, podemos declarar: estou grato por tudo que Deus me deu. Confio que Ele suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. Essa atitude de gratidão abre as portas para mais bênçãos em nossa vida e nos ajuda a reconhecer a bondade de Deus em todas as circunstâncias. Essa frase é uma das mentiras mais devastadoras em que podemos acreditar. Ela contradiz diretamente o caráter de Deus e a mensagem central do Evangelho. A Bíblia garante repetidamente o perdão de Deus. Em 1 João 9, lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Não há pecado grande demais que o sangue de Jesus não possa cobrir. Pensar que Deus não nos vai perdoar é limitar a sua graça e misericórdia. É o mesmo que dizer que o nosso pecado é maior do que o sacrifício de Jesus na cruz. Além disso, essa mentalidade pode nos manter presos à culpa e à vergonha, impedindo-nos de experimentar a liberdade que Cristo conquistou para nós. Em vez de dizer que Deus não nos perdoa, podemos declarar: o sacrifício de Jesus é suficiente para me perdoar. Aceito o perdão de Deus e me liberto da culpa e da vergonha. Essa declaração nos ajuda a aceitar o perdão de Deus e a viver na liberdade que Ele nos oferece. Muitas vezes, quando vemos outros a serem abençoados ou a terem sucesso, podemos cair na armadilha de pensar que Deus tem favoritos. Mas esta mentalidade é perigosa e vai contra o caráter de Deus, tal como é revelado nas Escrituras. Atos 10:34 diz-nos que Deus não mostra favoritismo. Isso significa que Ele não favorece algumas pessoas em detrimento de outras. O seu amor e as suas bênçãos estão disponíveis para todos. O que pode parecer favoritismo é, na verdade, o resultado da obediência e da fé de algumas pessoas. Deus tem um plano único para cada um de nós, e as nossas bênçãos podem manifestar-se de formas diferentes e em alturas diferentes. Em vez de dizer que Deus tem favoritos, podemos declarar: Deus ama-me igualmente e tem um plano especial para a minha vida. Confio na sua justiça e bondade. Esta perspectiva ajuda-nos a celebrar as bênçãos dos outros sem inveja e a confiar no plano único de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes, quando sentimos o chamamento de Deus para uma tarefa ou ministério, a nossa primeira reação é sentirmos-nos inadequados ou despreparados. Mas declarar que não estamos preparados pode ser uma forma de resistir ao plano de Deus para as nossas vidas. A verdade é que Deus não chama os qualificados, mas qualifica os chamados. Pense em Moisés, que se sentia inadequado para liderar o povo de Israel, ou em Jeremias, que se achava demasiado novo para ser profeta. Em ambos os casos, Deus prometeu estar com eles e equipá-los para a tarefa. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo lembra-nos que a graça de Deus é suficiente e que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isto significa que as nossas limitações não são um obstáculo para Deus, mas uma oportunidade para Ele mostrar o seu poder. Quando não nos sentimos preparados, em vez de declararmos a nossa inadequação, podemos dizer: Deus chamou-me e vai equipar-me. A sua graça basta-me. Esta atitude coloca-nos numa posição de fé e dependência de Deus, permitindo que Ele opere através de nós de forma poderosa. Esta frase é uma declaração de desespero que nos pode manter presos em situações difíceis. Quando continuamos a dizer que a nossa vida nunca vai mudar, estamos essencialmente a fechar a porta às possibilidades que Deus quer trazer. A Bíblia está cheia de histórias de vidas transformadas. Pensemos em Saulo, que de perseguidor dos cristãos se tornou no apóstolo Paulo, ou em Ruth, que de viúva estrangeira se tornou numa antepassada do Messias. Estes exemplos mostram-nos que Deus é especialista em dar a volta às coisas e em introduzir mudanças radicais. Em Isaías 43:19, Deus declara: eis que estou a fazer uma coisa nova. Agora brota, não o percebeis? Isto lembra-nos que Deus está sempre a trabalhar, mesmo quando não o conseguimos ver. Em vez de dizermos que a nossa vida nunca vai mudar, podemos declarar: Deus está a fazer algo de novo na minha vida. Estou aberto e expectante para as mudanças que Ele vai trazer. Esta declaração mantém-nos esperançosos e receptivos à ação transformadora de Deus nas nossas vidas. Muitas pessoas lutam contra vícios e comportamentos destrutivos, e é fácil desanimar e pensar que nunca seremos livres. Mas declarar que nunca venceremos um vício é negar o poder libertador de Cristo. Em João 8,36, Jesus diz: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Isto significa que não há vício ou pecado demasiado forte para o poder de Cristo. Paulo lembra-nos em 1 Coríntios 10:13 que Deus é fiel e não nos deixará ser tentados para além do que podemos suportar. Ele providenciará sempre uma saída. Em vez de dizermos que nunca conseguiremos vencer um vício, podemos declarar: em Cristo, sou mais do que vencedor. O seu poder é maior do que qualquer vício ou tentação. Esta declaração alinha-nos com a verdade da palavra de Deus e dá-nos força para lutar contra os vícios, confiando no poder libertador de Cristo. Por vezes, quando acumulamos fracassos ou cometemos erros graves, podemos concluir que somos uma causa perdida. Mas essa declaração vai contra tudo que a Bíblia nos ensina sobre o amor e a graça de Deus. Lucas 19 conta a história de Zaqueu, um cobrador de impostos corrupto que muitos consideravam um caso perdido. Mas Jesus procurou-o e declarou: hoje veio a salvação a esta casa. Por muito longe que tenhamos ido, nunca estamos fora do alcance do amor de Deus. Em Romanos 8:38-39, Paulo garante-nos que nada nos pode separar do amor de Deus. Isto inclui os nossos erros, fracassos e pecados. Em vez de nos declararmos uma causa perdida, podemos dizer: sou amado e aceite por Deus. A sua graça é suficiente para me restaurar e transformar. Esta declaração lembra-nos o amor incondicional de Deus e dá-nos esperança para um novo começo. Quando passamos por momentos difíceis ou enfrentamos as consequências das nossas ações, é fácil pensar que Deus nos está a castigar. Mas esta mentalidade pode distorcer a nossa visão do caráter amoroso de Deus. Embora Deus possa usar circunstâncias difíceis para nos disciplinar e ajudar a crescer, Ele não é um Deus vingativo que se deleita em nos castigar. Hebreus 12:6 diz-nos que o Senhor disciplina aqueles a quem ama, como um pai amoroso corrige o seu filho. Jesus já tomou sobre si o castigo que nós merecíamos, a Isaías 53:5. Agora, como filhos de Deus, podemos confiar que, mesmo nas dificuldades, Deus está a trabalhar para o nosso bem, a Romanos 8:28. Em vez de dizer que Deus está a castigar-nos, podemos declarar: em Deus está a usar esta situação para me ensinar e ajudar-me a crescer. Confio no seu amor e nos seus bons propósitos para a minha vida. Esta perspectiva ajuda-nos a ver as dificuldades como oportunidades de crescimento e não como castigos. Muitas pessoas carregam o peso dos erros do passado, pensando que estão condenadas a viver com essa culpa para sempre. Mas essa mentalidade contradiz a mensagem de liberdade e vida nova que encontramos no Evangelho. Em 2 Coríntios 5:17, lemos: portanto, se alguém está em Cristo, já é uma nova criatura, o velho já passou, o novo já chegou. Isto significa que, em Cristo, o nosso passado já não tem poder sobre nós. Deus promete em Isaías 43:25, eu mesmo, sou aquele que apaga as vossas transgressões por amor de mim e não se lembra mais dos vossos pecados. Quando Deus perdoa, Ele esquece. Em vez de dizer que o nosso passado nos condena, podemos declarar: em Cristo, sou uma nova criatura. O meu passado está perdoado e não define quem eu sou hoje. Esta declaração liberta-nos do peso do passado e permite-nos viver na liberdade que Cristo conquistou para nós. Quando nos deparamos com obstáculos ou atrasos nos nossos planos, é tentador pensar que nunca iremos alcançar os nossos sonhos. Mas esta mentalidade pode levar-nos a desistir antes mesmo de começarmos. A Bíblia encoraja-nos a sonhar em grande e a confiar em Deus. Em Efésios 3:20, somos lembrados de que Deus é capaz de fazer muito mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos. José teve grandes sonhos quando era jovem e enfrentou muitos obstáculos antes de os ver realizados. Mas Deus foi fiel e cumpriu os seus planos na vida de José de forma surpreendente. Em vez de dizermos que nunca conseguiremos realizar os nossos sonhos, podemos declarar: em Deus colocou estes sonhos no meu coração e é fiel para os realizar a seu tempo. Esta atitude mantém-nos perseverantes e confiantes no poder de Deus para realizar o impossível. Muitas pessoas, especialmente depois de passarem por experiências dolorosas ou cometerem erros, podem sentir que não merecem ser felizes. Mas esta mentalidade vai contra o desejo de Deus para as nossas vidas. João 10:10 diz-nos que Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Deus quer que experimentemos alegria e plenitude, não porque a mereçamos, mas porque Ele nos ama e deseja coisas boas para nós. Não por causa dos nossos méritos, mas por causa da sua graça. O filho pródigo da parábola de Jesus pensou que já não merecia ser chamado de filho, mas o pai recebeu-o com festa e alegria, devolvendo-lhe a posição de filho amado. Em vez de dizermos que não merecemos ser felizes, podemos declarar: sou um filho amado de Deus. Aceito a alegria e a vida abundante que Ele me oferece. Essa declaração nos ajuda a aceitar a felicidade como uma dádiva de Deus, e não como algo que precisamos conquistar.
Às vezes, podemos cair na armadilha de pensar que nossa situação é tão única ou complicada que nem mesmo Deus pode nos ajudar, mas essa mentalidade limita o poder e a sabedoria infinitos de Deus. Em Jeremias 32:27, Deus pergunta: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa demasiado difícil para mim? A resposta implícita é não, nada é demasiado difícil para Deus. Pense em Lázaro, que estava morto há 4 dias quando Jesus o ressuscitou, ou na nação de Israel presa entre o mar e o exército egípcio quando Deus abriu o mar vermelho. Nenhuma situação é impossível para Deus. Em vez de dizer que a nossa situação é demasiado diferente para que Deus a possa ajudar, podemos declarar: nada é impossível para Deus. Confio que Ele tem uma solução, mesmo que eu não a consiga ver agora. Esta declaração mantém-nos abertos às intervenções milagrosas de Deus nas nossas vidas. Muitas pessoas sentem-se intimidadas pela Bíblia, pensando que nunca serão capazes de a compreender totalmente. Mas esta mentalidade pode impedir-nos de nos aproximarmos da palavra de Deus e de crescermos na nossa fé. Em Tiago 1:5, somos encorajados: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente sem censura, e ser-lhe-á dada. E isto inclui sabedoria para compreender as Escrituras. Jesus prometeu em João 14:26 que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Isto significa que, com a ajuda do Espírito Santo, podemos crescer na nossa compreensão da palavra de Deus. Em vez de dizermos que nunca vamos entender a Bíblia, podemos declarar: o Espírito Santo guia-me em toda a verdade. Todos os dias cresço na minha compreensão da palavra de Deus. Esta atitude mantém-nos humildes, dependentes de Deus e abertos a aprender mais sobre a sua palavra. As nossas palavras têm um poder incrível para moldar a nossa realidade. Ao substituirmos estas frases negativas por declarações baseadas na verdade de Deus, começamos a ver transformações poderosas nas nossas vidas. Lembre-se, a mudança não acontece da noite para o dia. É um processo que requer prática e persistência. Mas, à medida que alinhamos o nosso discurso com a verdade de Deus, começamos a ver a nossa fé crescer, a nossa mentalidade mudar e novas possibilidades se abrirem nas nossas vidas. Que possamos estar atentos às palavras que saem da nossa boca, escolhendo falar de vida, fé e esperança em todas as situações. Assim, veremos o poder transformador de Deus atuar de forma surpreendente na nossa caminhada. Chegamos ao fim da nossa viagem de transformação através das palavras. Mas antes de terminarmos, quero convidar-vos para um momento especial de oração. Vamos juntos declarar a verdade de Deus sobre as nossas vidas e quebrar o poder das palavras negativas que proferimos. Se está pronto para dar este passo de fé para alinhar o seu discurso com a palavra de Deus e abrir as portas às bênçãos que Ele reservou para si, quero que faça algo agora. Onde quer que esteja, se possível, coloque a mão sobre o seu coração, feche os olhos e repita esta oração comigo. Vamos declarar juntos o poder da vida que está nas nossas palavras. Oremos. Pai Celestial, reconheço o poder que as minhas palavras têm sobre a minha vida. Perdoa-me pelas vezes que usei a minha língua para falar de morte e não de vida, para amaldiçoar e não abençoar. De hoje em diante, decido alinhar as minhas palavras com a tua verdade. Rejeito todas as mentiras que tenho dito sobre mim próprio, sobre os outros e sobre as circunstâncias da minha vida. Declaro que sou quem tu dizes que sou, amado, escolhido, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Confesso que, com Deus, tudo é possível. Nenhum problema é demasiado grande para ti, Senhor. Ajuda-me a guardar a minha língua e a dizer palavras de fé, esperança e amor. Que a minha boca esteja cheia de louvores a ti e de encorajamento para os outros. Acredito que, ao mudar a minha maneira de falar, estou a mudar o meu futuro. Obrigado pela tua graça que me permite viver de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Se fez esta oração comigo, saiba que algo poderoso acabou de acontecer no domínio espiritual. Deu o primeiro passo para uma transformação profunda na sua vida através do poder das suas palavras. Agora, quero desafiar-vos a pôr em prática o que aprendemos hoje. Comece a prestar atenção às palavras que usa diariamente. Sempre que se apanhar a falar algo negativo, pare, corrija-se e declare a verdade de Deus. Lembre-se, a mudança não acontece da noite para o dia. É um processo, mas se perseverar, verá resultados incríveis na sua vida. Que Deus o abençoe abundantemente. Até a próxima vez. Se esta mensagem tocou o seu coração e você deseja acompanhar mais ensinamentos que podem transformar a sua vida, inscreva-se no nosso canal agora mesmo. Não perca as próximas mensagens de fé, esperança e sabedoria que temos preparado para você. Juntos,
podemos caminhar em direção a uma vida plena, cheia das promessas de Deus. Inscreva-se, ative o sininho e venha fazer parte dessa jornada de transformação. Que Deus abençoe você abundantemente.